Então, parece que finalmente o Executivo Federal está se interessando pela justiça restaurativa. Com alguns anos de atraso, mas, como dizem, antes tarde do que nunca. Esse vídeo é uma introdução à justiça restaurativa, e então eu não vou conseguir abarcar todos os assuntos, né? E o objetivo é mostrar de onde surgiu, como surgiu, né? Para que serve, para que é usado e por que interessa às corregedorias a justiça restaurativa. Se vocês acham que eu falo muito devagar, é só descer ali na engrenagem, no YouTube, e botar a velocidade ali em 1,5, 1,75, que o vídeo acaba rapidinho. Eu vou começar voltando um pouquinho no tempo, em 1977, 1978, lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Alguns juízes lá naquela cidade resolveram naquela época experimentar criar um juizado que tratasse de uma forma mais simples, mais ágil, situações menos complexas que eram tratadas com a mesma formalidade e gastavam os mesmos recursos, o mesmo tempo da justiça do que situações mais complexas. Eles criaram o que se chamou por algum tempo de juizado das pequenas causas. Até hoje as pessoas falam, né? Juizado de pequenas causas, tribunal de pequenas causas, e que foi uma iniciativa que deu certo e acabou sendo adotada no Brasil inteiro. Os juizados especiais, como eles são chamados hoje, né? Juizados especiais cíveis, juizados especiais criminais, os JECs, funcionam muito bem. Tão bem que em algumas cidades de médio e grande porte, na entrada do JEC se formaram pequenos escritórios de advocacia, ou escritórios de cidadania, operados completamente pelas faculdades de direito das cidades, né? Tanto as públicas quanto as privadas. E aí os alunos e professores, e às vezes até servidores dessas universidades, atendem o público, fazem um primeiro atendimento, um atendimento pré-processual, digamos assim, quando o cidadão chega no juizado especial. Muitas vezes ele nem precisa ser acolhido pelo sistema, pelo Poder Judiciário, porque muitas demandas podem ser direcionadas para outras estruturas que já existem para aquele caso específico. Como, por exemplo, um problema com uma companhia aérea, né? Ele chega ali e ele é direcionado para o site ou para o 0800 da ANAC. Um problema com uma operadora de telefonia e ele é direcionado, de novo, para o site ou para o 0800 da Anatel. Ou então para o PROCON, ou para a Proteste, ou para outras instâncias, né, que podem ajudá-lo naquele caso específico. Claro que grande parte das demandas vai acabar sendo absorvida também no judiciário, mas não antes sem passar por um mediador, principalmente no caso de conflitos. Eu dou o exemplo sempre de problema entre vizinhos, né? O gato de um vizinho pulou no terreno do outro vizinho e o vizinho deu uma paulada no gato, machucou o gato, quebrou uma costela, o tutor teve que gastar com veterinário, o bichinho ficou um tempão sem andar direito, sem comer direito, aquela coisa toda. E aí dizem para ele, não, vai procurar a justiça para ele te pagar uma indenização. E a pessoa nem sabe exatamente assim o que ela pode receber do judiciário, mas ela percebeu que houve ali um tratamento injusto, um tratamento inadequado, e ela vai procurar ajuda para tentar resolver isso, né? E aí o mediador vai perguntar para ela, né, para o demandante, né, qual que é a visão dela, na visão dela, assim, qual é que é a versão dela daquilo que aconteceu. E vai perguntar para o demandado também, né? E aí vai entender a situação de cada um deles, por que aconteceu aquilo, e vai perguntar também para o demandante o que ele espera, qual é que é a solução que ele espera daquela demanda, e para o demandado o que ele acha que ele pode, onde ele acha que ele pode chegar para atender aquela demanda. Algumas vezes, claro, o demandado vai dizer que concorda, que está tudo bem. A maioria das vezes não, vai haver uma negociação ali, né? Nesse caso específico do gato, é um caso hipotético, né? Eu sei que há muitas outras coisas envolvidas, mas só para simplificar a história hipotética, o vizinho lá que bateu no gato, ele pode contar que o gato estava fazendo xixi e cocô lá nas plantinhas dele, que era hortelã, capim-limão, coisas que ele precisava depois tomar, mas estavam sujos, com xixi e cocô, e ele várias vezes tocou o gato e naquele dia ele ficou muito agressivo, ficou muito indignado e acabou dando uma paulada, nem imaginava que ia machucar tanto o gato e acabou machucando. E aí, em função daquilo, em função de se sentir culpado também, ele concorda, por exemplo, uma solução possível seria telar o terreno, telar os muros
do vizinho tutor do gato. E por serem 3 faces, né, de repente o tutor paga 2 faces e esse vizinho que não gosta do gato lá na casa dele, paga a tela daquele muro ali, por exemplo. É uma solução possível, né? Esse modelo ele fez muito sucesso, se espalhou pelo Brasil, embora em algumas comarcas, em alguns estados, ele não tenha sido talvez devidamente incentivado. Mas para reforçar esse sucesso da mediação, da conciliação, lá em 2015, o Conselho Nacional de Justiça, os tribunais superiores e um grupo de juristas mais progressistas, digamos assim, conseguiram emplacar uma reforma no Código de Processo Civil, oficializando o Instituto da Justiça Restaurativa nos tribunais brasileiros. Entre outras coisas, essa reforma determinou a criação de núcleos permanentes de mediação e conciliação, os NUPEMECs, nos tribunais dos estados, né? E esses núcleos coordenariam os centros judiciários de solução de conflitos de cidadania, os CEJUSCs, em cada comarca, né? Inicialmente, começou a se criar CEJUSCs regionais, e a ideia é que no futuro, em qualquer lugar do Brasil onde tem um predinho escrito fórum, tenha lá dentro uma salinha escrito CEJUSC, né? Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Cidadania. Nos moldes daquilo que era aquele balcãozinho lá naquelas cidades que tem faculdade de direito, que tem alunos ali que operam aquela pré-recepção, aquele pré-atendimento nos juizados especiais, né? Eu tomei conhecimento dessa estrutura lá em 2018, quando eu atuava como presidente da Comissão de Ética de uma universidade federal no interior do Paraná. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná lançou um edital naquele ano, convidando todos os institutos de educação superior do Estado a firmarem acordo de cooperação com o Tribunal de Justiça para instalarem dentro das suas instituições CEJUSCs próprios, operados pelos seus alunos, professores e servidores, né? Naquela época nós estávamos começando com um projeto que depois veio se chamar justamente Universidade Restaurativa, mas nós estávamos trabalhando inicialmente assim com a comunicação não violenta, círculos de condução de paz. Nós treinamos 25 servidores, uma universidade pequena, mas treinamos 25 servidores como facilitadores de círculos de condução de paz e vinham fazendo muito sucesso em toda a universidade. Eu propus ao reitor, na época, que firmasse esse acordo, né, para nós construirmos o nosso CEJUSC, e ele foi muito aberto para isso, porque ele inclusive vinha dessa área, né, de processos de paz, mas em conflitos mesmo, conflitos bélicos, conflitos de guerra civil e guerras entre países. Ele chegou a ser embaixador da ONU para algum desses conflitos por uma época, né? Só que aí me colocou aquela questão, nós ainda não tínhamos na época, né, um curso de Direito na universidade. Isso seria um impeditivo? Como eu não sabia responder, eu procurei o CEJUSC que estava mais adiantado naquela época no Paraná, que era o de Ponta Grossa. E as moças lá foram muito atenciosas, muito colaborativas conosco, foram nos visitar, deram oficinas, deram cursos, palestras sobre a justiça restaurativa no estágio que estava. Eles estavam fazendo já trabalhos com escolas públicas de nível médio, onde havia grande problema assim, com violência entre alunos, com assédio, com tráfico de drogas e outras coisas assim. E eles também nos responderam aquela pergunta do reitor. Eles nos disseram, olha, nesse estágio que vocês estão começando, é até melhor que vocês não tenham um curso de Direito. Porque na impressão, na visão delas, na leitura delas, os cursos de Direito, eles treinam os seus alunos para enxergar o judiciário como um campo de batalha, em que eles têm que ser preparados para ir lá guerrear e defender com unhas e dentes os interesses dos seus clientes, sejam eles pessoas físicas, jurídicas, o Estado ou a sociedade, né? E que eles tinham lá alguns mediadores, já alunos, né, que faziam curso de mediação e trabalhavam com mediadores, né? Naqueles moldes do JEC tinha aqueles alunos que recebiam as primeiras demandas e tinham alunos que também trabalhavam, atuavam como mediadores, faziam o treinamento completo de mediação. E os dois, segundo elas, os dois melhores mediadores, os mediadores mais procurados pelos juízes, advogados, pelas partes, eram um aluno de odontologia e um de medicina veterinária. Na visão delas, eles eram treinados para o cuidado, para a conexão, para enxergar a pessoa que tinha um problema e precisava de uma solução para aquele problema.
e eles tinham, assim, talvez fosse uma questão pessoal ou da própria formação que eles tinham ali naquela universidade, mas eles conseguiam, com muito mais facilidade do que outras pessoas, formar empatia com esses demandantes, se conectar com as necessidades dessas pessoas e conseguir entender como conciliar essas pessoas realmente para chegar numa solução que mais tarde ia ser homologada por um juiz, né? Mas que mostrando para os demandantes que muitas vezes precisavam de uma figura de poder, que não precisavam necessariamente de uma compensação financeira, não queriam necessariamente que a pessoa fosse punida ou pagasse uma multa ou pagasse qualquer que fosse a despesa. Para muitas pessoas não era um valor financeiro que estava em jogo, mas sim alguém com autoridade que reconhecesse, que chegasse e dissesse, não, realmente, o senhor é vítima, ele foi um agressor, houve uma agressão, houve uma agressão injusta, né? Houve um comportamento inadequado, e muitas vezes ouvir do agressor ou daquela pessoa que teve o comportamento inadequado de que ela admitia a responsabilidade, se não a culpa, mas pelo menos uma necessidade de reparar aquele dano que foi causado. Então, esse termo restaurativa, ele visa justamente esse momento de restauração daquilo que foi quebrado. Porque muitas vezes os conflitos se dão entre pessoas que trabalham juntas, que moram perto, ou que são da mesma família muitas vezes, e que vão continuar, que têm necessidade de continuar convivendo por décadas muitas vezes, né? E restaurar essa relação é fundamental para que elas possam continuar se relacionando, né? Nós, no nosso dia a dia, na nossa realidade de instituições, muitas vezes as pessoas vão ficar 20 anos ali nos mesmos ambientes, né? Às vezes frente a frente, no mesmo departamento. Então, restaurar essa relação é fundamental para que essas pessoas possam continuar levando uma vida normal, né? O nosso procedimento, muitas vezes, de instaurar um processo disciplinar, ele causa um choque, muitas vezes, ele causa um dano para as pessoas, maior às vezes até do que o dano que foi causado pela situação que gerou o processo, né? As pessoas muitas vezes sofrem danos à saúde mental, à saúde física, se afastam muitas vezes do trabalho, dificultando o trabalho da equipe, dificultando a produtividade, o atingimento dos objetivos da instituição. Então, a justiça restaurativa ela passou a ser vista em todos esses planos, em todo esse âmbito, né? E a ser adotada não só pelo judiciário, mas agora cada vez mais até pelas empresas privadas, né? Então, esse é o panorama que eu queria trazer para vocês. Eu acho que ficou bem claro por que é importante para nós, né, buscar soluções da justiça restaurativa e olhar os nossos demandantes como seres humanos mesmo, seres humanos que, assim como naquele exemplo do judiciário, buscam às vezes uma solução que não é uma penalidade, que uma penalidade não vai resolver, né? É compreensível que nós não tenhamos habilidades ainda para lidar com essas situações, mas todos esses treinamentos, eu nem falei, na verdade, das técnicas, né? Mas vocês já devem ter ouvido falar de algumas dessas técnicas, nós mesmos já falamos sobre algumas dessas técnicas, como comunicação não violenta, difundida pelo psicólogo americano Marshall Rosenberg, os círculos de construção de paz, difundidos pela também americana Kay Prentice, mas tem também as constelações, alguns chamam de constelações familiares ou constelações sistêmicas, né, que são várias outras. E a cada ano mais técnicas vão sendo incorporadas, às vezes vindo da psicologia, às vezes vindo da psicanálise, da medicina, das práticas holísticas, né? Muitas áreas têm para colaborar nesse conjunto, nesse guarda-chuva que hoje é a justiça restaurativa. Eu espero que isso tenha servido para despertar um pouco o interesse dos colegas e a gente possa, no futuro próximo, trabalhar cada um desses temas e na prática, formar, por exemplo, círculos de construção de paz, em que a gente possa treinar essa nossa visão mais humanizada de uns com os outros. Eu acho que todo mundo concorda que isso é fundamental. Obrigado, até a próxima.